capítulo de número 20. O calor está muito grande hoje, mas o Senhor é bom. Enquanto você abre, quinta-feira que vem, quero reforçar o convite do presbítero Gessé. Vai ser uma noite muito especial. Nós estamos nessa campanha hoje, 11º dia da campanha dos 12 dias de oração, e estou gerando em nosso coração uma grande expectativa para esta campanha. 12 quintas-feiras, projetando 2015. Quinta-feira agora, o apóstolo Jesse, que é o Gesiel Filho, vai estar ministrando, projetando o sobrenatural para 2015. Você quer viver no sobrenatural? Venha ouvir a palavra de Deus. Como é que nós teremos algo, saberemos algo, se nós não aprendemos a respeito disso, a respeito daquilo que o Senhor quer que tenhamos? Então venha, vai ser algo poderoso. Quantos abriram o 2 Reis, capítulo 20, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor e disse: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Baixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na tua casa, e como é bom estar na tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar do teu Espírito através da tua palavra, para alcançar o coração do teu servo, o coração da tua serva, e que eles possam sair daqui diferente da maneira que entraram. Eu te peço em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Nós lemos o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 20, e ele fala a respeito de um rei chamado Ezequias. Um rei muito especial. Ele dominava sobre uma nação, e todos nós sabemos que rei, ele tem lugar de honra, tem lugar de destaque. E eu quero ministrar a respeito deste rei chamado Ezequias. Nós estamos no ano da unidade, e no decorrer de alguns domingos eu quero ministrar justamente a respeito disso, unidade ou coisas paralelas que diz. E hoje eu quero falar muito a respeito da nossa família, da nossa casa,
dos nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, creio que virão. Porém, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos mostra a verdade através da sua palavra. Ezequias era um rei muito especial, que servia a Deus. Porém, veio sobre ele um tumor, uma doença muito séria, algo muito terrível. E nós temos que entender que coisas boas vêm para as pessoas também boas, coisas ruins também vêm para as pessoas boas. Às vezes a gente pode imaginar que coisa ruim só poderia vir para o camarada ruim, né? Às vezes a gente diz: o camarada mata, rouba, faz tudo que não presta, está com saúde. E uma pessoa que faz o bem, às vezes é acometido por uma doença muito terrível. Mas nós temos que entender aquela palavra que Jesus disse: a chuva vem para os bons e para os maus. E certo dia foi Ezequias acometido sobre a vida dele uma doença muito terrível, um tumor. Poderia ser na época um câncer. Essa palavra é muito pesada. Câncer. Eu quero que Deus, Ele me deu esta palavra para que a gente venha um pouco confrontar os nossos pensamentos, confrontar um pouco as nossas ideias. Eu acredito que hoje Deus vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Assim como o presbítero Gessé estava dirigindo aqui, falou que hoje Deus está fazendo de uma forma diferente. De fato, na palavra vai ser uma palavra totalmente diferente. E Ezequias, ele recebe aquela doença, ele recebe aquele tumor, e ele fica apavorado. Ele fica apavorado. E Deus usa um profeta chamado Isaías. E Deus disse para Isaías: vai na casa do rei e chega até ele e diz para ele que ele vai morrer, que ele vai partir. Isaías, eu vejo que era um profeta de verdade, porque profeta de verdade não fala só coisas boas, também fala coisas ruins. Nós vemos alguns profetas que só profetizam coisa boa, é ou não é verdade? Mas tem profeta que profetiza coisa ruim, e coisa dura foi para Isaías. Imagina só um profeta chegar diante do rei, o rei que tem a autoridade de matar, de dar vida, chega diante do rei e diz ao rei: rei, você vai morrer. Se fosse algum rei, automaticamente ele daria ordem aos seus soldados, o seu soldado iria lá e matava aquele profeta à espada. Mas não, Isaías recebeu aquela palavra, sabia que Isaías era um profeta, e um profeta verdadeiro. Nós temos que ser profetas verdadeiros. Tem muitos profetas por aí, mas está faltando de verdade, é profeta verdadeiro, aquele profeta que Deus diz: vai e fala, e a pessoa vai e fala da maneira que Deus falou. Isaías naquele momento foi impactado por aquela profecia, quando Isaías falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque você irá morrer. Naquele momento, automaticamente, Isaías começou a chorar. Ele caiu em pranto. Ele chorou. Veja o que está escrito no versículo 1. Vamos ministrar esta palavra, uma mensagem textual. Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. E ainda para enfatizar ainda mais, ele diz: não viverás. Ainda de dizer que o camarada vai morrer,
ainda diz: você não vai viver. Veja só, que notícia é essa? Olha, você vai morrer. Tem uma coisa a mais: você não vai viver. Diga-se misericórdia. Imagina só um profeta desse vindo aqui. Meu Deus, dá livramento para o teu povo. E Isaías foi, profetizou, e diz que ele caiu em choro. No versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto na parede e orou ao Senhor. Isaías era um homem de oração. Isaías era um homem que buscava a Deus. Automaticamente ele virou o seu rosto em terra, chorou e orou buscando a presença de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você: todas as vezes que você souber de uma notícia ruim, de uma notícia negativa que venha sobre a tua vida, não vá correr para homens, não vá correr para a autoridade, corra ao encontro dos pés do Senhor. Todas as vezes que você estiver vivendo uma vida difícil, não corra para o Facebook e lance uma palavra ali ao léu, ali onde as pessoas irão ler e às vezes até comentar e dizer o que está acontecendo, ou quero te ajudar. Não, vá aos pés do Senhor e ore e busque a presença dEle, que com certeza Ele vai te dar uma resposta. Antigamente, quando não tinha Facebook, o pessoal orava, o pessoal buscava a presença de Deus, o pessoal chorava. Mas hoje tem aquele negocinho ali, ó, se sentindo angustiado. Se sentindo angustiado é na presença de Deus. Você tem que se sentir triste, angustiado, desanimado é na presença de Deus. Porque na presença de Deus, quando você se sentir triste, angustiado, chorando, você vai sair de lá alegre, pulando de alegria, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer algo pela tua vida. Então aprenda uma coisa: não faça isso no Facebook. Não faça isso. Tenha certeza de uma coisa: Deus irá fazer grandes coisas para você. Tenha certeza disso. Não são pessoas que estão ali na rede social que vai te ajudar. Não, que vai te ajudar é o Senhor. E tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele cuida de você. Levanta a sua mão e diga assim: Deus, diga bem alto assim: Deus é quem cuida de mim. Isaías, ele se virou, chorou e chorou muito. E ele orou e disse: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ou seja, Ezequias fez uma oração dizendo: Pai, eu tenho crédito contigo. Ele disse: Deus, eu recebi. Oi, só me dá um pouquinho. Oi. Ezequias, ele tinha. Dá mais um pouquinho, retorno. Pode jogar, retorno. Oi. Ezequias, aí, obrigado. Ezequias tinha crédito diante de Deus. Ezequias, quando foi acometido daquela palavra negativa, ele tinha certeza: eu vou orar a Deus e Deus vai se lembrar de mim, porque eu fiz coisas boas perante a presença de Deus. Faça coisas boas perante a presença de Deus.
Faça coisas boas. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que estão passando por algumas provações, por algumas situações difíceis, mas eu tenho certeza que essas mesmas pessoas que estão passando por essas provações têm coisas boas que fizeram perante Deus, e Deus não vai se esquecer de você. Eu volto a repetir: Deus não vai se esquecer de você, porque você fez coisas boas para o reino de Deus. Você fez coisas boas, você semeou coisas boas. Você investiu na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Quando ele estava precisando de alguma coisa, você foi lá e estendeu a mão. Você foi lá naquela irmã e disse: irmã, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar. Você foi um dizimista fiel, um ofertante fiel. Você estava em todos os cultos. Você é um adorador. Você busca a presença de Deus. Você faz o que é correto perante Deus. Você vive uma vida em santidade. Você vive uma vida em santidade. E quando vem alguma coisa, você diz assim: Deus, lembra de mim. E Deus, Ele não é injusto. Às vezes você pode fazer coisas boas para algum homem, para alguma mulher, e decorrer de algum tempo, esse homem, essa mulher pode esquecer de você. E a humanidade é assim, irmão. Você vai lá e ajuda a pessoa. Vai lá, a pessoa está precisando, você vai lá e ajuda. Ajudou, abençoou. Aí depois de um tempo, aí você está passando por aquela, às vezes até uma prova, uma situação difícil. Aí quando você olha para aquele irmão olha para você e pensa que nunca fez nada. É assim a humanidade, é geral, é normal. Mas Deus, Ele é diferente. Todas as vezes que você faz alguma coisa para Deus, Deus, Ele corresponde. Deus, Ele faz algo bom para você. Você está pensando que você vem à casa de Deus, você adora, você busca, e Deus, Ele deixa da mesma maneira que você está? De maneira nenhuma. Você acha que você é um dizimista, um ofertante, e Deus, não, Ele é um dizimista, ofertante, não vou fazer nada. De maneira nenhuma. Deus não é homem. A palavra de Deus: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Faça coisas boas perante Deus, porque Deus, Ele não deve nada para ninguém. Eu gosto muito desta frase: Deus, Ele não deve nada. Você nunca vai chegar no céu e dizer: Deus, eu fiz isso, 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 e o Senhor nunca fez nada por mim. De maneira nenhuma. Deus, aleluia. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Deus não deve nada para ninguém. E ele orava, clamava, buscando a Deus. E o profeta foi lá, entregou a palavra, deu as costas e saiu andando, indo embora, foi embora. O profeta não queria saber de nada, só entregar a profecia. E quando ele estava lá no átrio, no caminho, lá no pátio, diz que Deus falou com Isaías e disse: Isaías, volta, vai lá perante Ezequias e diz para ele: eu irei acrescentar aos teus dias 15 anos. Acompanhem comigo. Versículo de número 4. Segundo Reis, capítulo 20, verso 4. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio,
veio ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti, e esta cidade defenderei, a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Isaías voltou e falou para ele. Isaías voltou porque Deus ouviu a oração de Ezequias. Eu quero te falar nesta noite com muito prazer e muita alegria. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração dos seus filhos. Dá mais retorno aí, Tom, por favor. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu clamor. Deus vê o teu choro. Quando você está na sua casa chorando, quando você está na sua casa orando, Deus está te ouvindo. Deus está vendo a tua oração. Deus está vendo o teu choro. Estamos aqui hoje no 11º dia de oração. 11º dia de oração. Eu já vi muitas pessoas chorando aqui na oração. Eu já vi muitas pessoas orando. A gente ora por quase 1 hora de joelhos. Não precisa ser de joelhos, mas tem muita gente que ora de joelhos. Nós estamos aqui pagando um preço muito alto. E eu tenho certeza que cada pessoa que está orando também está orando por você, que não vem também. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer algo extraordinário neste ano de 2015 para a tua vida. Porque mesmo você que ora, que recebe uma bênção, e até mesmo aquelas pessoas que recebem a oração, é ou não é verdade? Às vezes tem pessoa que não ora, mas recebe oração, e Deus honra aquela pessoa que não ora. Não é porque ela não ora, mas Deus quer honrar aquela pessoa que orou. Às vezes tem um filho desviado, uma filha desviada, às vezes tem alguém que está com alguma enfermidade, e Deus que não tem nada com Deus, não ora, não vem à igreja, não tem nada com Deus, mas Deus olha e diz assim: eu ouvi a oração da minha serva, eu ouvi a oração do meu servo, e eu vou honrá-lo, eu vou honrá-la. Isaías volta: eu vou te acrescentar 15 anos da tua vida, 15 anos, e ainda mais, te darei vitória. Olha só, ainda foi algo mais do que ele imaginava. Pega um remédio, você viu lá o remédio? Pasta de figo. Olha só como Deus é incrível. Pasta de figo. Meu irmão, quando Deus quer fazer algo, Ele faz totalmente da maneira diferente. Quando Deus quer fazer algo para te abençoar, é totalmente da maneira que você imagina. Aquela frutinha lá que o rei comia, pega a pasta de figo e coloca sobre o tumor. Coloca sobre o tumor. Ele foi lá, colocou sobre o tumor e foi sarado. Isaías foi curado daquela enfermidade. Ele poderia daqui a 15 anos morrer de outra coisa, mas daquele tumor ele não ia morrer mais, porque Deus ouviu a oração e operou um milagre na vida dele. Mas eu não quero falar, eu quero falar a respeito de uma ordem que o profeta disse para o rei Ezequias. O profeta disse para o rei Ezequias o seguinte: põe a tua casa em ordem. Eu vou repetir: põe a tua casa em ordem. Organiza a tua casa. Quando o profeta estava falando isso, eu tenho certeza que
Ele não estava falando da casa física. Ele não estava mandando arrumar a casa física. Ele não estava mandando arrumar a sua casa, porque nós somos casa, morada do Espírito Santo. Ele não estava mandando arrumar a sua vida. Ele estava mandando arrumar, organizar a sua família. Organiza, põe em ordem a tua família, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias, porque eu digo que Ezequias não era a sua vida que ele tinha que colocar em ordem, porque ele tinha crédito diante de Deus, porque você viu que ele orou, Deus ouviu a sua oração. Você acha que uma pessoa que estava fora da presença de Deus iria receber um milagre desse? Você acha? A vida dele pessoalmente era uma vida íntegra. Ele mesmo diz na oração: eu sou um homem íntegro de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, eu estou sempre na tua presença. Mas o profeta disse: põe a tua casa em ordem. Eu fui estudar sobre Ezequias, sobre o reinado de Ezequias, e ele teve um filho chamado Manassés. No reinado de Ezequias, Ezequias mandou desestruturar, destruir todo poste ídolo feito a Baal, todo ídolo que era devotado às vezes pelos judeus. Mandou destruir tudo, mandou quebrar tudo, porque eu quero que este povo adore o nome do Senhor. Mas Ezequias teve um filho que começou a fazer algo que não era reto aos olhos de Deus. Ezequias teve um filho chamado Manassés. Repita após mim: Manassés. Manassés era um adolescente revoltado. Manassés era um adolescente que fazia tudo que era contrário ao que o seu pai fez, ao que o seu pai ensinou. E eu quero trazer uma palavra de alerta nessa noite, tanto para os filhos quanto para os pais. Entenda uma coisa: você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem que colocar a sua casa em ordem. Você tem que pôr os seus filhos em ordem. Ezequias achava, sabe o que? Ezequias achava que se ele orasse, se ele estivesse na presença de Deus, se ele ficasse na presença de Deus, que se ele fizesse isso, a vida dos seus filhos, Deus iria cuidar da vida dos seus filhos. Não, foi totalmente o contrário. Quanto mais Ezequias viveu na presença de Deus, os seus filhos viveram desviados da presença de Deus. Quanto mais Ezequias estava perto de Deus, os seus filhos estavam afastados de Deus. Nesta noite eu trouxe algumas reflexões, alguns pensamentos, que nós meditássemos nessa noite. Nós meditássemos. A Bíblia diz que nós temos que ser bons filhos e bons pais. Nós aprendemos que na nossa infância, e está escrito, nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós somos abençoados por Deus quando nós honramos o nosso pai e honramos a nossa mãe. Tenho 29 anos, mas quando eu chego na minha casa, a autoridade sobre minha vida é meu pai. Por mais que às vezes ele erre ou falhe, a autoridade sobre a minha vida é meu pai. Um dia, meu pai estava... nós não éramos cristãos. Meu pai estava bêbado.
todas as vezes que meu pai ele ficava na época bêbado, ele ficava muito alegre, muito bestão, sabe? Alegre ainda é uma palavra muito simples. E naquele dia eu estava ali com os meus amigos, meu pai chegou e ele começou a me abraçar, sabe? Ele começou a me abraçar. Eu era um jovem, ele me abraçou e ele me beijava. E você sabe que jovem, adolescente, né? Às vezes não gosta muito disso, né? E naquele momento ali, eu falei assim, eu não lembro muito bem, mas eu falei assim: sai de perto de mim. Sabe, depois de alguns anos, eu aprendi o que era honrar pai e mãe. E aquele momento, Deus me lembrava daquele momento. E eu chamei o meu pai e disse: pai, ele bom, disse: pai, se naquele dia eu estava muito alterado, e eu fiz algo com o Senhor que depois eu não me alegrei e me arrependi. Eu aprendi que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, independente de qualquer coisa. Eu vou repetir: honre o seu pai e a sua mãe, independente de qualquer coisa. Se ele faz a coisa errada, ore por ele, mas honre ele. Se a tua mãe não te dá muita alegria, honre ela, porque está escrito: Deus irá abençoar tudo o que você fizer. Tudo o que você fizer, Deus vai te abençoar, e ainda mais, prolongará os teus dias na terra. Como filhos, nós temos que aprender a honrar pai e mãe, mas como pais, nós temos que saber instruir os nossos filhos. Nós temos que aprender a cuidar dos nossos filhos. Nós temos aqui alguns pais que têm suas crianças muito pequenas. Davi, tem um Davi para nascer. Tem a Sara, tem muitas crianças, tem a Jamile, tem tanta criança aqui pequena. E a melhor maneira de ensinar a sua criança é quando ela nasce. Às vezes nós dizemos: não, quando ele estiver um pouco mais velho eu vou ensinar. Não, meu irmão, às vezes a criança aprende dentro da barriguinha da mamãe. Às vezes a criança aprende algumas coisas dentro do ventre. Por exemplo, você sabia que teve uma pesquisa que diz que muita criança, quando ela sair do ventre da mãe, ela vai refletir aquilo que ela viveu dentro do seu ventre. Por exemplo, tem algumas mães que gostam de ouvir músicas. Algumas mães já me disseram: pastor, quando eu coloco um louvor, a minha criança dentro do ventre, ela começa a mexer, ela começa a ficar alegre. Sabe por que isso? Porque ela está aprendendo que é bom ficar na presença de Deus. Eu vou repetir: quando a criança dentro do ventre você coloca louvor e você começa a cantar, a criança ela começa a mexer, ela começa a ficar alegre. Por quê? Porque ela vai refletindo aquilo que está no exterior, e ela já vai aprendendo que é bom ficar na presença de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus. Quando os pais, a criança dentro do ventre, há uma discussão, a criança também se agita, porque ela sabe. Aqui nós temos um pai e uma mãe aqui. Se eu for chamar eles aqui para contar, vai ser tanta coisa linda que a gente vai chorar. Quando os pais não estão bem, a criança reflete. Por exemplo, quando o pai ele ora pela criança. Um amigo meu, pastor Valério, quando a sua esposa estava grávida, ele dizia que todas as vezes, todos os dias que orar, ele colocava a mão sobre o ventre da criança, começava a orar pela criança. Diz que a criança,
ela mexia com alegria tão grande. E ele profetizava e dizia: você vai ser um servo de Deus, você vai ser uma serva de Deus, você vai ser usado por Deus, Deus vai te abençoar. E toda vez que ele orava e profetizava, a criança mexia, e mexia, e mexia. E nasceu Mateus. E todas as vezes que vai orar pelas crianças, pela oferta, quem que corre? O primeiro. Mateus tem 3 anos, o primeiro a correr. Se alguma criança se levantar, vai ter que disputar com ele, mas ele vai lá e fica lá no gasofilaço abençoando. Porque a criança vai ser aquilo que o pai determinar. Ezequias parece que não aprendeu muito a respeito disso. Ezequias parece que às vezes não chamou o seu filho para orar com o seu filho. Porque além de você orar pelo seu filho, ore com o seu filho. Manassés não queria saber do Senhor. Manassés não queria viver na presença de Deus. Porém, Ezequias nunca tinha chamado Manassés e dito a Manassés: Manassés, vem aqui. Eu quero ensinar você a respeito de um Deus que eu sempre servi. Será que você tem chamado o seu filho e dito, às vezes na conversa, na hora do almoço, da refeição, e você dizia assim: filho, deixa eu te contar uma história. A história que eu quero te contar é que houve um homem chamado Abraão. Abraão era de uma terra desconhecida. E Deus, o meu Deus que eu sirvo, Deus chamou este Abraão e disse a este Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, olha as estrelas dos céus, a areia do mar. E você começando a contar a história para o seu filho, e o seu filho ficar curioso a respeito desse Deus que você serve, desse Deus que abençoou Abraão. Filho, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu quero falar a respeito de um homem chamado Pedro. Porque às vezes você só sabe contar coisas negativas perante seu filho, coisas negativas que acontecem na igreja, ou coisas que não cabe a criança ouvir, e a criança começa a tomar desgosto da igreja, a criança começa a tomar desgosto das coisas do Senhor. E Manassés foi se afastando. Manassés foi se afastando. Se afastando. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Vamos ler a respeito de Manassés, 2 Reis 21. Manassés era um homem que poderia ser o melhor rei de Israel, mas Ezequias não soube instruir o seu filho. Por isso que o profeta disse a ele: põe a tua casa em ordem. Põe as coisas em ordem na tua casa. 2 Reis 21 diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. E era nome da sua mãe Hefziba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Repita após mim o verso 2. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme, repita, conforme as abominações dos gentios. Amém. Manassés viveu como gentio. Manassés viveu como se o seu pai não fosse um homem temente a Deus. Todas as abominações que um homem poderia fazer contra Deus, Manassés fez. Manassés realizou.
adorou a ídolos, casou com mulheres estranhas, abandonou as leis de Deus, fez tudo que desagradou a Deus. Mas poderia ser que a culpa não fosse de Manassés, mas porém do seu pai, que não colocou a sua casa em ordem. E é nessa noite que eu queria que você meditasse muito a respeito disso. Até você como eu, que não sou pai, que não sou mãe, que minha esposa não é mãe, mas que serão futuros pais. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, de modo que quando ele cresça, nunca mais, eu vou repetir, nunca mais, e eu quero profetizar aqui para você, todos os seus filhos, nunca mais sairão da presença de Deus. Põe a tua casa em ordem. Hoje eu poderia falar muitas coisas, como eu falei, ora com teu filho, ora com teu filho. Ele é jovem, ele é adolescente, o que for, vem aqui filho, senta aqui, fica aqui comigo, eu quero orar com você. Pega na mão dele, mesmo que ele fique olhando para a tua cara assim, vergonha, mas pega na mão dele e ora. E diz para ele, meu filho, você vai ser uma bênção. Meu filho, você vai ser diferente de muitos jovens que estão neste mundo. Ora com ele. Lê a palavra de Deus com ele. Senta com ele. Profetiza sobre a vida dele. Eu quero, quando o meu filho estiver dormindo, e quando eu for orar por ele, para ele dormir, eu quero pôr a mão na cabeça dele e profetizar sobre a vida dele, dizendo para ele, você vai ser uma bênção. Profetiza. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a sua mão. Pais e mães. Você vai ser aquilo que o seu filho vai ser aquilo que você determinar. Eu vou dizer para você novamente, o seu filho vai ser aquilo que você determinar. O teu filho vai ter o comportamento, aquilo que você determinar. Profetiza a palavra sobre ele. Um dia aquele coração de pedra vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Aquele coração de pedra, você às vezes diz, meu filho tem um coração de pedra, tu quase desisti. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Por mais que esteja dando dor de cabeça, por mais que esteja aprontando, fazendo coisas erradas, não desista dele. Nós sempre temos aqui muitos testemunhos. Um do testemunho que eu sempre gosto de falar a respeito do diácono Adinael. Às vezes que a irmã Inete chegava esta igreja, dizia, meu filho está me dando muito trabalho, pastor. Meu filho está me dando muito trabalho. É ou não é verdade? Não? É verdade. Meu filho está me dando muito trabalho. Não sei mais o que fazer. Chegava em casa às vezes, né? Daquele jeito, você sabe. Aprontava coisa que desagradava o coração da sua mãe. Às vezes não era um exemplo, até para os seus filhos. Às vezes não era um exemplo. E a mãe chorava. E eu dizia para a irmã Inete, Deus vai cuidar do teu filho. Vamos orar por ele. Vamos buscar a presença de Deus por ele. Porque hoje, às vezes os pais não querem pagar o preço pelos seus filhos. Acha que o filho vai nascer, vou dar um videogame aqui para ele, que o videogame vai educar o meu filho, vai educar a minha filha. Não, videogame não educa filho nenhum. Quem educa o filho é você, através da palavra de Deus.
eu via quando a mãe Nete estava chorando. E às vezes eu olhava aquela mulher chorando, ajoelhada, e às vezes sem força para orar, mas a sua lágrima caía nos seus olhos. E eu dizia: Deus, salva o Adinael. E eu orava e dizia: Deus, salva o Adinael, salva. E eu lembro que a gente ia para o monte, tinha uma pedrinha lá, e todo mundo sabia onde eu estava. E eu orava, e eu gosto de orar alto, irmão. Eu gosto de orar alto para o inferno ouvir. Eu oro alto, é para o inferno ouvir. E saber que dentro de mim tem fé, está gerando fé. E naquela pedra, eu derramava as minhas lágrimas e dizia: salva Adinael. Salva o Adinael. Salva o Adinael. Certo dia, um dia ele vai contar esse testemunho. Certo dia, Adinael passou mal. Adinael passou mal, foi parar no hospital. É isso, Adinael? Foi parar no hospital. Quando chegou lá no hospital, sua diabetes estava, lembra onde estava? 600. Irmão, o homem ia morrer. Aí quando a diabetes dele estava em 600, aí Deus estava dizendo para a irmã Inete: eu estou trabalhando na vida do teu filho. A diabetes dele em 600, quando foi no outro culto, ele veio aqui e se entregou para Jesus. Eu quero dizer para você: os seus filhos serão uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Hoje ele está aqui, servindo a Deus. Você tem fé que seu filho estará aqui ou outra igreja servindo a Deus? Se você tem fé, levanta a sua mão. Você tem fé para isso? Deus fará grandes coisas, só depende de você. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diz assim: irmão, e principalmente pai e mãe, diga assim: meu amor, só depende de você. Gostaria de convidar o ministério de louvor. Ora com ele, profetiza sobre a vida dele. Gasta tempo com o teu filho. Gasta tempo com o teu filho. Leva ele para sair, para passear. Leva ele para se divertir. Você trabalha e você não tem tempo para se divertir com seus filhos. Às vezes o trabalho vai te afastar os seus filhos de você. E quando der conta, seu filho já é um jovem, já é um homem, uma mulher, e não já tem mais tempo para isso. Fique de pé, por gentileza. Eu creio que neste ano da unidade, quando eu ministro sobre a vida de pais e filhos, quando eu ministro, eu quero que vocês sejam mais unidos. Neste ano da unidade, nós temos que estar unidos com a nossa família, unidos com a nossa igreja. Nós estaremos louvando a Deus. E depois dessa canção eu quero orar pela sua vida. Você que tem um filho desviado, desviada, nós estaremos orando por ele agora. Você às vezes quer ter teu filho ou tua filha te dá um trabalho muito grande. Vamos orar por ele agora. E você verá o que Deus irá fazer. Pode começar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso.
eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno, Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. entra na minha casa. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Declare. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Declare, entra na minha Faz um casa. milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu quero que neste momento de oração, você que é pai, você que é mãe, você ore pelos seus filhos. Mas você que tem um desejo de ser pai, como eu, nós que seremos pais e mães, eu oro pelos meus filhos, mesmo que eu ainda não o vejo. Eu oro por eles, mesmo ainda sem vê-lo, porque eu tenho certeza que meus filhos serão bênçãos de Deus. Meus filhos farão o que é correto na presença de Deus, andarão na presença de Deus. E você apresentasse os seus filhos nesse momento, você apresentasse dando nome para ele, o nome dos seus filhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoar os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, cada um deles, que possam andar na Tua presença, que possam estar firmes na Tua casa, meu Deus, em nome de Jesus, que sejam crianças abençoadas por Ti, adolescentes abençoados por Ti, jovens abençoados por Ti, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelo meu filho, mesmo que eu não o veja, mesmo que ele ainda não esteja em minhas mãos, porque eu sei que serão bênçãos perante o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os filhos dos teus servos, abençoa-os, Deus, aquele que está desviado, afastado, dando trabalho, meu Deus, traz para a tua casa e opera o milagre, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca, quebra o coração de pedra, quebra o coração de pedra, coloca um coração de carne e começa a trabalhar. Começa a trabalhar, começa a trabalhar. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Nós estaremos encerrando agora. De 9h10 estaremos começando a oração. 11º dia de oração. Atenção, pessoal que vai fazer curso de membresia, que irão se batizar, o diácono Tom Everton irá lhe procurar, mas procure ele,
tá? O diácono Everton está com a relação. Durante esta semana irá lhe procurar. Amém. E para o pessoal do curso de teologia, o curso de teologia, pague esta semana, tá? Acerte o valor esta semana para a gente comprar o módulo. Nesta noite, essa palavra que foi ministrada ao seu coração, você está afastado diante de Deus, você se afastou, infelizmente, você foi se afastando, se afastando, se afastando, e você sabe, você está entendendo que é bom, a melhor coisa que se pode fazer é estar na presença de Deus. Você está afastado ou afastada diante de Deus? Se você quer se reconciliar com Cristo hoje, levanta a sua mão. Amém. Glória a Deus. Vem aqui, meu querido Rodrigo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Rodrigo. Deus abençoe. Fica aqui com ele. Está chorando aqui, querido. É Rodrigo, não é isso? É Rodrigo? Rodrigo, é o melhor lugar para você estar. Ontem teve uma reunião dos jovens aqui. Ontem teve uma reunião dos jovens aqui, ele estava aqui. Olha os frutos chegando. Olha os frutos chegando. Deus irá trabalhar na tua vida, meu querido. E tudo que está no mundo que te agrada, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Não se preocupa como é que você vai ficar. Não se preocupa com isso, porque Deus ele vai se encarregar de você.